Sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu quero iniciar uma playlist sobre cinemática e dinâmica dos mecanismos, que é um livro que estou lançando agora em 2026 com uma abordagem computacional interativa. Nós sabemos que temos boa literatura nessa área de conhecimento, porém eu percebi uma oportunidade, uma desvantagem que os demais têm uma defasagem com relação à atualização tecnológica. E esta obra que eu estou prestes a lançar, ela traz uma visão geométrica com recursos do GeoGebra, que é um ambiente de desenvolvimento aberto, e Python, que é também uma linguagem acessível. Todos os códigos desenvolvidos no Google Colab. Então vamos lá, é muito importante fazer esse disclaimer aqui sobre direitos autorais, dado que ainda está em fase de lançamento. Eu fiz o registro na Biblioteca Nacional e desta forma fique à vontade para poder compartilhar com meus alunos da Universidade Federal de Sergipe. Esse semestre agora 2026.1 eu estou ministrando essa disciplina, e com todos aqueles que são aficionados, que gostam da engenharia mecânica ou curiosos, desenvolvedores técnicos e profissionais afins. Tá certo? Então começamos a teoria falando um pouco sobre a distinção que existe entre máquinas, mecanismos e estruturas. Nós vamos entender que qualquer conjunto de elos que possam estar linkados através de uma articulação do tipo pinada ou prismática vai fazer o que nós conhecemos, a formar o que chamamos de par cinemático. E aí nós temos o par cinemático formado minimamente por dois elos e uma junta, e quando esses pares cinemáticos eles estão aterrados, eles formam o que nós chamamos de mecanismo. Ou seja, veja aqui, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui onde eu estou passando aqui o laser. Nós temos aqui o exemplo de uma treliça. Embora essa treliça esteja sobre roletes e fixada aqui articulada, ela constitui uma estrutura. A mobilidade de qualquer um desses elos aí é zero. Tá certo? Depois nós vamos explicar como encontrar e aprofundar o conceito de mobilidade. Já que nesse caso nós temos o chamado mecanismo de 4 barras, que vai ser o elemento fundamental do nosso curso. E para que tenhamos mobilidade mínima de 1, né, um grau de liberdade para todo o conjunto, nós vamos precisar ter sempre no mínimo 4 elos articulados, como apresentamos aqui. Temos um elo que eu chamei aqui de comprimento L1, que está posicionado entre O2 e O4, que ele é o chamado elo terra. Nessa configuração ele não se move. Então, dado a movimentação θ2 do elo 2, sempre com um ângulo medido positivo no sentido anti-horário, nós vamos ter uma definição geral do posicionamento desse mecanismo. Então aqui nós temos o elo 1, que é o terra, onde está preso os pivôs O2 e O4. Nós temos o elo 2, essa nomenclatura vai ficando familiar cada vez que a gente vai aprofundando na disciplina. Nós temos o ponto A, que é um ponto de articulação móvel, onde o elo 3 está articulado com relação a A. Mas o elo 3 também está articulado com relação ao ponto B. Então nós temos aqui o elo de maior interesse cinemático quando falamos de um mecanismo de 4 barras, que é o elo 3, chamado também de acoplador. O elo 2 recebe o nome geral de elo de entrada, enquanto este último elo aqui ele recebe o nome de elo de saída. Quando o elo 2 é capaz de girar 360 graus, ou qualquer elo do mecanismo capaz de girar 360 graus, recebe o nome de manivela. E quando nós temos um elo que ele apenas realiza o movimento de um setor circular, nós o chamamos de seguidor ou balancim. E ainda nós não temos a condição de, apenas com essas informações genéricas que estamos aqui, sem conhecer os valores de L1, L2, L3, L4, definir se essa configuração, por exemplo, é tal que o elo de entrada, o elo de saída ou o acoplador sejam seguidores ou manivelas. Tá certo? E a distinção mais complexa que nós temos, a classificação mais complexa, é a de máquina. A máquina é um conjunto de vários mecanismos, mas em geral nós temos que fornecer um tipo de energia para ela, seja energia química através de combustíveis, energia elétrica, e a máquina ela se propõe a realizar tarefas mais complexas do que os mecanismos, e geralmente ela sai com a fonte de trabalho, com um trabalho líquido realizável. Ok? Isso aí respeitando obviamente as leis da termodinâmica. Nós vamos focar aqui no mecanismo, tá certo? Vai ser o nosso objeto. Mecanismos, eles, quando são
utilizados em conjuntos, eles podem ser a base da configuração de certas máquinas, à exceção das máquinas rotativas. Principais tipos de juntas: nós vamos ter as juntas de revolução, o par de rotacional, que vai ser, digamos assim, o nosso básico inicialmente. Nós vamos adicionar depois a junta de translação, isso aqui vai ser muito importante com a guia deslizante, quando nós formos falar do mecanismo 4 barras transformado em uma biela manivela. E nós vamos ver os pares superiores, que são os mais complexos, como por exemplo uma rosca, ela é capaz de proporcionar rotação e translação em um único componente. E aí, para a gente ilustrar esses tipos de articulações, de juntas, nós temos aqui. Esse é o mais simples que nós vamos usar. Geralmente na engenharia nós somos aconselhados a começar com as soluções mais básicas e só trazer complexidade necessária para a solução dos nossos sistemas. E quando nós analisarmos o mecanismo de 4 barras, e aí nós vamos adotar carinhosamente carinhosamente nós vamos chamar ele de o mecanismo 4R, 4 juntas de rotação. Então o mecanismo 4R vai ser o apelido carinhoso que nós vamos dar o mecanismo de 4 barras, tá certo? Vou falar 4Rs, 4 juntas articulações rotativas. Então, como foi falado aqui, né, eu já comecei a introduzir o assunto. Manivela ou L de entrada, acoplador ou L intermediário e seguidor balancinho, L de saída, o 4. E o L terra está aqui quietinho. O que nós temos aqui nessa linha pontilhada é a possibilidade de nós tirarmos o pino que está em B e pinarmos ele aqui em B', ou seja, fazendo uma rotação do ponto B através dessa linha pontilhada e também através dessa linha pontilhada de comprimento. Aqui eu tenho um raio de comprimento L4 e aqui eu tenho um raio de comprimento L3. Quando eu trago eles dois para cá, eu posso, com o mesmo mecanismo de 4 barras, ter duas configurações possíveis. Uma recebe o nome de montagem aberta e o outro recebe o nome de montagem cruzada. E nós vamos entender que sempre vai aparecer esses pares de opções para o mecanismo de 4 barras. E aí, nada melhor do que a gente trazer uma ilustração. Eu vou mostrar aqui rapidamente que nós temos no YouTube. Eu poderia ter baixado uns vídeos, mas eu julguei interessante trazer para vocês na íntegra aqui alguns mecanismos se movendo. Por exemplo, eu peguei do canal Engineer No. Aí eu peguei esse vídeo aqui que está sem Mechanical Moving Mechanism. Você pode ver, eu vou colocar o link na descrição do nosso vídeo aqui e vou rapidamente apresentar aqui o mecanismo de 4 barras na prática. O elemento principal que nós vamos ter vai ser o mecanismo de 4 barras, ok, pessoal? Então, retomando aqui o nosso caso, nosso estudo, nós vamos ver a distinção que existe entre a síntese, entre análise e a síntese. A análise, como o próprio nome já sugere, vai ser a partir do momento que eu tenho um projeto e eu quero avaliar as características cinemáticas e dinâmicas. Nós vamos ter essa distinção na análise. A cinemática ela vai tratar do movimento sem se preocupar com as causas, é aquele mesmo conceito da física. Então nós vamos definir as posições, velocidades e acelerações, tanto dos elos quanto de pontos de interesse, que serão os pontos de articulação, os pontos de aplicação de cargas externas, torques externos, forças e torques, e também nós vamos ter um interesse especial pela cinemática do centro de massa, do centro de gravidade de cada elo, porque isso será fundamental para a análise dinâmica subsequente, que faremos tanto do ponto de vista de Newton-Euler, com a determinação das forças de cisalhamento nos pinos,
e também pelo método dos trabalhos virtuais, em que nós vamos diretamente calcular o torque a partir de uma determinada condição cinemática conhecida do mecanismo. Então esta é a parte de análise, ela é vastíssima, vai tomar algumas aulas aqui nessa playlist, mas vamos iniciar intencionalmente pela síntese. E a síntese consiste em, dado um problema de movimento, a gente determinar o comprimento de um conjunto de elos que é capaz de cumprir aquela tarefa, bem como as posições da coordenada generalizada de entrada, que vai ser θ2, que define toda a estruturação do mecanismo, todo o posicionamento do mecanismo, tá certo? Então, depois que a gente tiver a síntese, a gente vai partir para a análise. A análise pode indicar que o mecanismo sintetizado ele atendeu com certas precauções ou com certas restrições ao problema de movimento proposto, e a gente pode então partir para a otimização, onde vai sair um conjunto mais aprimorado de comprimento de elos e de valores de θ2, e aí nós partimos para uma análise. Então nunca se encerra esse ciclo de análise, síntese e otimização. A gente chega num ponto que é aceitável, e a partir daí nós vamos trabalhar com a questão de prototipagem, os modelos e a aplicação do desenvolvimento do produto. Mas isso aqui faz parte da vida do engenheiro: análise, síntese e otimização. E vai ser importante para isso a gente saber classificar os mecanismos. Então, assim, bem rapidamente aqui, sem se detalhar, nas 16 classificações possíveis, Grashof, não Grashof, que ainda vamos falar um pouco a respeito disso, nós vamos apenas en passant trazer aqui as principais formas de classificação. Nós temos quanto à geometria, e nesta playlist, nós, sem perda da generalização, sem perda de aprofundamento, nós vamos trabalhar com mecanismos planos. São aqueles que vão ser tratados no R2. Nada impede que tudo que está sendo desenvolvido aqui seja levado para o R3, tá certo? E quanto ao movimento transmitido, nós já vimos alguns exemplos aqui de rotação, os pares de junta de rotação e translação e translação também temos essa possibilidade. Quanto à mobilidade, nós vamos focar no mecanismo com apenas 1 grau de liberdade. Mecanismos compostos, eles entram na área da robótica, e se estamos falando do R2, robótica planar com 2 atuadores. Eu vou mostrar um exemplinho aqui para vocês, antes de falar aqui com relação ao tipo de movimento gerado. Esse aqui esse primeiro é um mecanismo de 6 barras do tipo Stephenson 3, que ele é usado para substituir a biela manivela com certas vantagens cinemáticas. Nós vamos aprofundar isso em outro momento, mas aqui o ponto P ele fica oscilando dentro dessa guia, enquanto nós temos uma rotação completa do elo 2 e um posicionamento desse elo 3, que é um elo do tipo ternário. Ele tem 3 pontos de articulação, e aí esse acoplador é que vai substituir a manivela no sistema biela manivela, que a biela manivela ela tem certas limitações temáticas que são suplantadas com a aplicação do Stephenson 3 para esse tipo de aplicação. Já do ponto de vista que eu tinha falado até no slide anterior a este último, é que quando temos 2 graus de liberdade, entramos no campo da robótica planar. O grau de liberdade, como a gente vai ver, ele define a quantidade de atuadores mínimos que nós vamos ter. Nesse braço articulado aqui, nós teríamos dois atuadores. Um aqui no centro na origem do sistema de coordenada, movendo o elo 1, e outro aqui movendo o elo 2. Então, se eu quiser definir a posição do ponto P aqui na extremidade, onde está sendo aplicada essa força F, eu teria que ter um par coordenado XP, que seria a sua abscissa aqui em X, e a sua ordenada YP, que seria definido pelo comprimento L1 vezes esse vetor de posições aqui. Se você fizer a composição, você vai encontrar então exatamente a ordenada e a abscissa do ponto P, tá certo? Então aqui é necessário eu fornecer duas coordenadas generalizadas, θ1 e θ2, e aí seus senos e cossenos vão ser usados para determinar suas projeções em x e y, tá certo? Com esse simples somatório aqui, que é bem básico de entender. Vou deixar para vocês avaliarem com carinho. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários do vídeo, tá? E por fim, a terceira e última classificação com relação ao tipo de movimento gerado, nós vamos ter a função geradora, a função trajetória e o tipo de síntese de movimento. Quando nós olhamos para esses três, é o que nós temos aqui agora nesse slide.
A geração de função ocorre quando eu quero especificar que para um determinado valor de θ2 do L de entrada eu tenha um ângulo conhecido determinado pela função, ou seja, eu tenho aqui um conjunto chamado domínio e aqui eu tenho um conjunto chamado imagem. O domínio vai ser os valores de θ2 que vão gerar as imagens de θ4. Esse subíndice 1, 2 e 3 está falando do mesmo ângulo θ2 no que nós definimos como pose. Pose é uma foto, um congelamento do mecanismo. Então, quando o mecanismo ele está... Porque todo mecanismo ele só serve se, obviamente, ele estiver em condição de movimento. Ninguém vai projetar mecanismo para estar estático. Quando nós nos referimos a um desenho, nós temos que especificar a pose, o congelamento dele naquele instante. Então, em um determinado instante, o mecanismo está com ele de entrada orientado com o ângulo θ2 aqui nessa posição da pose 1. E aí, isso é referente à posição do L de saída θ4 na posição 1. θ4, 2 para θ2, 2 e θ4, 3 para θ3, 3. Quando eu projeto um mecanismo onde foi especificado esse conjunto domínio, esse conjunto imagem, então esse tipo de síntese ele se cumpre em determinar uma função que não é determinadamente estabelecida, ela é implícita, geradora de θ4 em função de θ2. Outro tipo de síntese que nós vamos ter, que é muito usado na indústria, é a síntese de trajetória. Nesse caso eu vou ter um determinado ponto P, ele faz parte do elo 3, acoplador, em que ele deseja-se que ele percorra uma certa região do plano, passando entre pontos definidos. Para P1, P2, P3, para 3 pontos, nós vamos ter uma síntese exata. Para 4 pontos, nós vamos ter uma síntese aproximada, e eu vou mostrar aqui a vocês um procedimento de regressão linear, otimização, para a gente ter uma curva que minimiza o erro entre os 4 pontos especificados no problema. Nós vamos só até aí, o grau de complexidade é suficiente. Então, eu posso, para cada valor cada pose do ponto P, eu exigir ser conhecido qual seria o ângulo de entrada θ2, e se essa exigência está parte do enunciado do nosso problema, nós dizemos que temos uma síntese de trajetória com tempo especificado. Haverá, porém, situações em que eu não estou nem aí para o valor de θ2, onde está o atuador. Esse θ2 é muito importante quando ele é especificado, porque a gente está falando aqui que se eu colocar um motor de passo, um servomotor com encoder, eu posso usar isso na automação para saber em que hora eu entro em profundidade de corte, em profundidade de trabalho, quando eu estou percorrendo a trajetória definida, e quando eu posso sair com minha ferramenta, ou quando eu posso recolher um outro componente a partir de outro mecanismo, pode ser um pistão pneumático ou hidráulico, quando eu tiro ele de cena. Então é muito importante isso aqui do ponto de vista da automação. Quando eu apenas preciso descrever uma trajetória independente do ângulo de entrada, então nós temos uma síntese de trajetória sem tempo especificado. E por fim nós temos a questão aqui da síntese de movimento, que consiste em mover um segmento de reta pertinente ao acoplador em geral, de uma posição C1, D1 é uma pose, para uma posição C2, D2. Eu posso ir até 3 posições. E eu posso ter as 3 posições, eu preciso, digamos assim, quando é uma síntese de 3 posições, eu digo que eu quero mover o segmento CD da posição 1 para a posição 3, obrigatoriamente passando ele pela posição 2. E obviamente, né, nós estamos tratando de corpos rígidos, não existe deformação no comprimento do acoplador CD entre as poses 1, 2 e 3. Ok? Então essa aqui é a síntese de trajetória. Logo depois da revisão matemática de álgebra linear, vetores de geometria analítica, nós vamos ver também um pouquinho de introdução a Python. Logo que nós fizermos essa revisão aplicada à cinemática e dinâmica dos mecanismos e entrarmos na parte de síntese, a primeira síntese que eu quero apresentar para vocês na sequência vai ser como eu apresentei aqui: função trajetória, função geradora, trajetória e movimento. E ocorre que essa é a mesma sequência didática que eu utilizo na minha obra, ok? Então, rapidamente aqui a equação de Gruebler, também conhecida de Kurzbach, é que a mobilidade do conjunto vai ser 3 vezes o número de L menos 1, menos 2 vezes o número de juntas, menos H, que é o número de juntas superiores. Isso aqui não vai existir no mecanismo 4 barra.
porque nós vamos ter 4 articulações e 3 elos, que vai dar o grau de mobilidade igual a 1, que é o que a gente espera, né? Já no próximo vídeo, para a gente não alongar demais essa videoaula, já vou encerrando por aqui esse primeiro momento. Na parte 2, nós vamos, como eu te falei, entrar na parte de revisão matemática e física. Por hora, eu queria só aprofundar um pouquinho esse conceito de mobilidade. Ele está correlacionado com controlabilidade, a quantidade de atuadores que eu devo usar para poder, então, definir uma posição única do meu mecanismo. No mecanismo simples de 4 barras, nós vamos ter M igual a 1. Então, basta um motor, pode ser um motor elétrico convencional, pode ser um motor de passo, pode ser um servomotor. Para robôs planares, 2 ou 3, e aí sistemas hipermóveis, aí vai ficando complexo demais. Então, a gente tem que sempre procurar fazer um balanço entre mobilidade e rigidez. E aí nós vamos ver que o mecanismo de 4 barras, especialmente o movimento complexo do acoplador, que reúne rotação e translação, ele é capaz de resolver inúmeros problemas de engenharia, e é nisso que vamos focar nessa videoaula, ok? Então um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.